nossa equipe é formada por Melis, pelo Renê, pela Isabel, pelo Alan e pela Rayane. Nós ficamos com o tema do desenvolvimento na adolescência no aspecto sexual, certo? Bem, eu vou contar um pouquinho sobre o que Freud acreditava. Freud acreditava que nós temos fases de desenvolvimento. E quando essa fase é concluída direitinho, nós teremos uma personalidade saudável. O problema é quando essa fase não se conclui direito, ou pula-se essa fase, ou então não consegue concluir. O que é que pode acontecer? Ou pode termos alguma fixação nela, ou pode ser criado algum transtorno, tipo bipolaridade, depressão, ansiedade, entre outros. A primeira fase, certo? A primeira fase de desenvolvimento é a fase oral, que vai dos 0 aos 2 anos, certo? Que é, vou explicar um pouquinho. Quando o bebê começa a chorar, a mãe vai lá, bota ela no seio, certo? Você pode perceber que a criança logo se acalma, porque ali ela vai obter tranquilidade. Por quê? Porque ela está sugando, porque ela está degustando, porque ela está mamando ali no seio. Então, colocou a boca ali, pronto, ela já se acalma. E também eu tenho dois avisos, né? Para ter muito cuidado nessa fase. Por quê? Porque a criança vai querer conhecer o mundo colocando as coisas na boca. Tipo, você pode perceber que o bebê, ele começa a colocar tudo que vê na boca. Então, para quê? Para sentir as sensações de quente, frio, certo? De temperaturas, todas as sensações colocando as coisas na boca, texturas, certo? E outro ponto é que as crianças começam a morder, começam a ir para a creche, começam a a se associar com outras crianças, aí começam a morder, porque ali elas estão tentando mostrar algum tipo de sentimento, tipo raiva, amor, certo? Ali elas estão tentando se expressar. Como elas não falam muito, então elas se expressam dessa maneira. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fase anal, que vai dos 2 aos 4 anos. Essa fase é um conflito para as crianças. Por quê? Porque elas sentem prazer ao evacuar, certo? A evacuar, a fazer xixi, a fazer as fezes. E os pais tentam controlar isso, porque essa fase é a fase que ela tem que aprender a ir no banheiro, né? A fazer no local certo, a fazer no horário certo, não é em todo canto que ela pode fazer. Então, o conflito para ela, porque, por um lado, ela sente prazer ao fazer aquilo, por outro lado, ela precisa segurar porque ela vai obter elogio, né, dos pais. Então, essas duas fases, é sempre bom ter muito cuidado com as crianças, para que na fase oral tenha cuidado com a fase do desmame, para não ser feita abruptamente, né? Tem que fazer gradativamente, devagarzinho, para que a criança não tenha um transtorno depois disso, né? E essa outra fase, né, que é a fase anal, para que tenha cuidado os pais, para que não fique brigando o tempo todo e também não fique rindo da criança, porque infelizmente pode se criar algum desses transtornos, como eu comentei. Boa noite, eu me chamo Isabel Nascimento e eu vou falar um pouco sobre outras fases do desenvolvimento psicossexual da criança, né? E um deles é o fálico. O fálico é o terceiro estágio do desenvolvimento e ele acontece em volta dos 3 a 4 anos de idade.
é quando o menino ele vai se dar conta que ele tem um pênis e já a menina ela não tem. E vendo isso, o menino ele vai se dar mais, ele vai prestar mais atenção nas suas partes genitais. Percebendo que a menina não tem mesmo os mesmos genitais, o menino ele vai passar pela experiência chamada ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis, né? E a partir daí, ele vai ter... onde ele vai começar a sentir ciúmes dos seus pais, né? Pela atenção que eles dão um ao outro. O menino ele vai começar a enxergar o pai como um rival, pelo fato da atenção que a mãe dá a ele, dá ao pai, é diferente da que ele recebe. E isso é chamado de complexo de Édipo. A menina ela vai passar por um conflito semelhante. Ela ama e deseja a mãe, mas acredita que perdeu o pênis por conta da mãe, né? Como ela não vai ter mais nada a perder porque já foi castrada, logo ela não vai ter a ansiedade de castração que os meninos têm. Então, por não ter ansiedade de castração, os seus sentimentos eles são repreendidos pelo pai. Os sentimentos que ela sente é repreendido e é menos total do que dos meninos, né? Então, isso faz com que ela passe mais tempo na situação edipiana. A próxima fase do desenvolvimento é a latência, que ela ocorre entre os 5 até o início da puberdade, que é aos 12 anos, né? Que é um período onde os desejos sexuais não resolvidos na fase fálica, eles são reprimidos pelo superego. De acordo com Freud, é durante a latência que a sexualidade não avança. De fato, ele afirma que os anseios sexuais eles perdem vigor e são temporariamente abandonados, né? Também durante a latência que o ego ele desenvolve a moralidade e as atitudes de vergonha e repulsa. A próxima fase do desenvolvimento é a genital, que ela se dá início na puberdade e se dá aos 12 anos, que é quando a libido ela retorna aos órgãos genitais. Nesse período, os indivíduos eles já estão cientes de suas diferenças sexuais, né? E buscam uma forma de satisfazer suas necessidades eróticas. E também na fase genital, que o desejo sexual se torna adulto, né? Sentimentos edipianos que não foram resolvidos na fase fálica, ela retorna na fase genital e assombra a vida psíquica dos adolescentes, e sendo parte dos conflitos na vida, né? Na visão de Freud, todos os indivíduos que conseguirem progredir pelas diferentes fases do desenvolvimento, resolvendo os conflitos de forma satisfatória, se tornarão adultos psicologicamente saudáveis. Olá, eu me chamo Alan, né, e agora vamos falar um pouco sobre a questão da sexualidade na adolescência. Quero só dar um adendo que vocês vão ficar ouvindo barulho de galo, galinha aqui, certo? Eu peço que vocês desconsiderem. Então vamos lá, para a gente começar a desenvolver esse tópico, é interessante que a gente se pergunte o que é adolescência. Então a adolescência pode ser definida como o término da idade infantil, né, da fase infantil, e o início da fase adulta. Né? Biologicamente falando, corresponde à puberdade, onde acontece ali essa mudança no corpo do jovem, né? Os hormônios entram em ação e ele começa a se desenvolver a questão dos órgãos genitais desses jovens, né? Tanto da menina como do menino. Né? No corpo masculino acontece ali as primeiras ereções, né, seguidas de ejaculações, as poluições noturnas, a mudança na voz e aumento da massa muscular. Já na menina começa ali a ter as primeiras menstruações, os seios começam a ganhar volumes,
né, e começa ali também a sentir as primeiras sensações ovarianas, e além de outras modificações que vão ocorrendo nessa transição, né, entre a fase adulta e a fase infantil, da fase infantil à fase adulta. Né? Porém, as mudanças não acontecem somente no corpo, né? Essas ocorrem também tanto em suas emoções quanto no seu comportamento. Como nessa fase ocorre a transição entre a infância e a vida adulta, algumas alterações biológicas, psicológicas e sociais intensas, né, que normalmente acontecem acompanhadas por curiosidades e necessidade de autoafirmação desses jovens. É na adolescência que a sexualidade tem seu início movido pela curiosidade, né, pelo desejo e necessidade de afeto ou independência, né, manifestando de forma exploratória e permitindo a descoberta de desejos e potencialidade nessa relação com o novo corpo. Porém, é válido ressaltar que essa questão da sexualidade não inicia aqui na adolescência, né, mas sim se complementa nela. Mas essa questão toda de busca por autonomia, né, reconhecimento social, se dá nessa fase, né, e o contexto de inserção no fenômeno está inserido em uma cultura em que os tempos são de conteúdos erotizados, né, e de acesso rápido às informações, e o adolescente se torna um mero espectador alienante da sua própria sexualidade. Então, tudo isso, né, causa um sofrimento psíquico a ponto do mesmo sem entender o que lhe acontece, sente-se imponente diante das circunstâncias ocorridas em seu desenvolvimento. Envolto ao meio a essa disparidade emocional ao qual o jovem atravessa, ele expressa em seu comportamento toda essa energia, né, desprendida dessa evolução. O período da adolescência, né, torna-se necessário para a evolução do sujeito no contexto social. A psicanálise descreve essa fase como a histeria de crescimento e luto da infância. Na histeria de crescimento, o jovem apresenta um estado angustiado, um estado triste e um estado revoltado, né? A angústia sentida por ele impossibilita de agir, desejar ou pensar, né? Torna-se medroso, né? Tímido e indeciso, né? Algumas vezes o seu supereu é tão repressivo diante de toda essa sensação ou pensamento sexual perturbador, que o jovem torna-se por execrar o seu próprio corpo. Né? Então, ou pior, né? Sente vergonha de sentir qualquer prazer, é também a virulência, né, do seu supereu, né, hipermoral, que leva o adolescente a se mostrar intratável em família e hostil a todo compromisso. Então, o adolescente, ele se apresenta com agressividade, né, irritadiço, provocador, sendo impulsionado por uma revolta permanente, e essa é quase sempre a expressão paradoxal, né, de uma depressão qualificada acima do hostil. Né? Então, esse estado caracteriza-se por um sentimento de revolta, e esse sentimento é deslocado para os pais, né, tendo em vista que o adolescente acredita não ter sido amado o suficiente. Né? Os comportamentos do adolescente, né, são tão instáveis, né, e contraditórios e imprevisíveis, né, que ele mesmo é tão pouco loquaz, né, que o terapeuta frequentemente tem dificuldade de se situar. Né? E os pais sentem dificuldades em abordar naturalmente a sexualidade com seus filhos, passando a responsabilidade primordial para as escolas, né? E dessa forma eximindo-se do papel de também educadores. Né? Entretanto, nem sempre a instituição está preparada para assumir essa demanda, deixando os adolescentes despreparados e vulneráveis a opiniões de amigos, né, e aos meios de comunicações. Por isso, é fundamental uma atenção sobre o tema, né, no âmbito escolar. A educação sexual tem recebido pouca atenção das políticas públicas e educacionais, apesar da Lei das Diretrizes de Base regulamentar que é dever da família e, sobretudo, do Estado favorecer o pleno desenvolvimento do educando e dos parâmetros curriculares. Né? Então, abordar a sexualidade como um dos temas transversais, né? As escolas ainda relutam para incluí-la como uma das intervenções pedagógicas. Né? Além disso, existem algumas professoras,
né, que acham esse assunto incômodo, né, e complexo, e que eles devem ser transmitidos por uma pessoa capacitada, né? Então, por que não se tornar essa pessoa capacitada, né? Estudos científicos realizados na área da sexualidade humana demonstram que o trabalho em educação sexual, diferentemente do que muitos pensam, não estimula a educação sexual, também não antecipa a idade no primeiro contato sexual, nem tampouco aumenta a incidência de gravidez ou aborto, né, entre adolescentes, né? Na realidade, a educação sexual contribui, né, para que as crianças e os adolescentes, né, tornem-se mais conscientes, responsáveis, ao terem um conhecimento sobre seu corpo e os direitos sexuais, né? Eu sou Raiane Rodrigues e vou falar sobre a identidade sexual na adolescência. Para que nós possamos entender isso, precisamos falar primeiro sobre a orientação sexual. A orientação sexual são os nossos sentimentos eróticos sobre as pessoas, sendo do mesmo gênero que o nosso ou não. Ela não é determinante, tá certo, para nossa identidade. Nós também somos influenciados pela nossa cultura, pelas pessoas que nos cercam, pela sociedade e afins. A identidade heterossexual é centralizada na preferência por pessoas do sexo oposto. Ela geralmente começa na segunda infância, quando nós preferimos ficar com as pessoas do nosso gênero e somos indiferentes ou hostis a pessoas do sexo oposto. Mas tudo muda na puberdade, quando essa indiferença e hostilidade se torna atração. Freud e a sua teoria do complexo de Édipo, que se baseia na ideia de que as crianças sentem atração pelos pais, reaparece na adolescência. Para ele, ela reacende os desejos sexuais em uma época em que eles são capazes ou não de realizar os atos proibidos, porque eles podem ter consciência do incesto que eles podem cometer ou não. Freud também defendia que a combinação de desejo despertado e a pressão social levava os adolescentes a buscar o amor fora da família. Com isso, eles têm novas interações com o sexo oposto, tanto como na questão sexual quanto na amizade. Então, isso leva ao adolescente a buscar novas formas de comportamentos, tanto com as pessoas que eles querem ser somente amigos, quanto as que eles têm outros interesses. Para ele, a reorientação de afeto da família para a sociedade é uma das aquisições psíquicas mais dolorosas durante a puberdade. Já tratando-se de identidade não heterossexual, com orientação sexual de pessoas do mesmo gênero, temos duas explicações biológicas. A primeira é que tem base genética, o que significa que pessoas da família, seus antepassados, também têm essa mesma orientação. E a segunda é que as pessoas receberam atenção demais nos hormônios no desenvolvimento do pré-natal. É que essa identidade é resultado de uma impressão sexual, já que as nossas primeiras experiências são com pessoas do mesmo gênero. Então elas apenas continuam. Richard Troiden desenvolveu um modelo de estágios baseado em experiências de gays norte-americanos. Temos 3 estágios. O primeiro estágio é o de sensibilidade, sentir-se diferente dos demais. O segundo estágio é o de confusão de identidade, autorreconhecimento. E o último é assumindo a identidade, no qual eles já se entenderam e assumiram ser homossexuais, gays, lésbicas e outros. Bom, o ser humano ele é um ser, tá, em constante transformação, constante desenvolvimento, é um eterno aprendiz, né? Então, o tema que nós estamos tratando neste vídeo é a questão do desenvolvimento da adolescência no seu aspecto sexual. E quando nós tratamos a questão da sexualidade juntamente com a adolescência, né, geralmente é um tema, né,
que tem um peso bastante grande e também que às vezes é meio que vergonhoso, constrangedor, né? As pessoas têm uma visão meio como se a sexualidade fosse algo impuro, algo sujo, e dessa forma, né, que foi algo que foi realmente construído ao longo, né, de grandes períodos da sociedade, né? Então nós vamos perceber aí que as pessoas têm uma dimensão, têm uma percepção de sexualidade de uma forma bastante negativa, né? Quando na verdade não é. Então nós vamos ver aqui alguns conceitos que de certa forma vão aumentar a questão da percepção de vocês acerca desse tema. Né? Nós vamos começarmos, né, de acordo com o dicionário Michaels, a puberdade ela é uma fase de crescimento, certo? E essa fase de crescimento ela se inicia-se, né, a partir do término da infância até o início da adolescência. Né? Ela é basicamente caracterizada por transformações no corpo e também pelo desenvolvimento das funções reprodutivas do indivíduo. Né? Já para Evelyn Einstein, certo? A adolescência ela é um período transitório. Certo? Ela é um período transitório que vai do término da infância até a vida adulta. E ela é basicamente também caracterizada pelos impulsos de desenvolvimento, né, do indivíduo nas suas dimensões emocional, na sua dimensão mental, na sua dimensão social, na sua dimensão sexual, né, e também pelo esforço do indivíduo, né, em tentar alcançar os objetivos, né, em relação à expectativa cultural da sociedade na qual ele vive. Então você percebe aí, né, o que é essa fase da adolescência. Então, né, partindo daí, nós vamos ter também o conceito de sexualidade. Né? O conceito de sexualidade para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, a sexualidade ela consiste no quê? A sexualidade ela é uma energia que nos motiva. Mas assim, eu me pergunto, nos motiva para quê? Ela nos motiva para nós encontrarmos o amor, para encontrar o contato, né, para encontrar a ternura, para encontrar a intimidade. Ela integra-se na forma como nós sentimos, nos movemos, nos tocamos e somos tocados. A sexualidade ela influencia nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas ações, nas nossas interações. E, portanto, ela influencia também na nossa saúde mental e na nossa saúde física. É interessante nós percebermos, né, que nessa conceituação aí que a OMS, né, ela trata a questão da sexualidade, ela é totalmente diferenciada, né, da forma como que as pessoas, né, do senso comum tratam. Né? Por quê? Porque o termo sexualidade ela é bastante abrangente, certo? E muitas vezes as pessoas limitam, né, esse termo, né? Limitam basicamente ao ato sexual em si, a penetração, ao coito, como muitos preferem. E aí no início, né, que nós recebemos esse tema para serem trabalhados, eu fiquei imaginando, né, qual a intenção de nós pedagogos, né, de nós futuros educadores, estudarmos essa fase de desenvolvimento do indivíduo. E a resposta, gente, é única. Né? Nós trabalhamos em cima, né, desses desenvolvimentos, né, orientando esses indivíduos. Então, nada mais do que justo nós tratarmos também esse tema. Não deixarmos passar, até porque é um tema, né, a sexualidade ela é um tema que ela vem muito carregada de preconceito, que ela vem muito carregada de crenças limitantes, né, justamente em cima da sexualidade em si. Né? Então, como que o indivíduo ele vai expressar essa sexualidade, né, de forma saudável? Sendo que propriamente no termo, quando nós abordamos, as pessoas têm essa visão negativa, né? essa visão de como se fosse algo impróprio do ser humano que deveria ser encoberto.
Então, vale a gente pensar aí, né, nessa questão do pedagogo, né, ele trabalhar também essa questão. Né? Até porque, constantemente em sala de aula, gente, querendo ou não, nós vamos ser abordados por temas que nós nem imaginávamos que seríamos questionados, que seríamos ali colocados à nossa frente. Né? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser mais um indivíduo que vamos, de certa forma, mascarar, né, fantasiar esse tema? Ou nós vamos abordar na sua essência, né, sem causar danos negativamente, né, refletindo assim na vida adulta?